seja bem-vindo a mais um BBcast, um podcast destinado a mães, aos pais, às famílias, à rede de apoio, com muita informação e conteúdo para engrandecer o universo da pediatria. Meu nome é Alessandra, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia e hoje eu tenho uma convidada muito especial. É uma pessoa que eu conheci dentro do ambiente do consultório e ali, como vocês sabem, a gente acaba construindo grandes pontes de amizade. E foi assim que aconteceu. Eu gostaria que vocês dessem boas-vindas à Ana. A Ana é a mãe do José. E os dois trouxeram para mim uma história muito bonita e eu convidei ela para compartilhar essa história com vocês e de todas as formas nós crescermos junto com essa história. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria receber você aqui no BBcast e não tenho dúvida que a sua história, quando você começou a contar a sua história e que cada ingrediente foi me comovendo, porque na verdade a gente, na avaliação, a gente precisa entender o que aconteceu com o bebê quando o bebê chega pra gente. Mas aí você foi cada vez mais trazendo ingredientes que foram enriquecendo a natureza das questões do José e aquilo ficou em mim guardado. E tem histórias que a gente não esquece. É verdade. Então, assim, eu estou muito feliz da gente estar aqui nesse momento, porque a gente precisa realmente compartilhar com as pessoas histórias muito bonitas que todo mundo usa esse termo, são histórias de superação. Mas acredito também que são histórias de milagres e uma verdadeira confirmação de que milagres realmente acontecem. Ana, fala um pouquinho pra gente quem você é, como foi que aconteceu na sua vida todo esse processo. Quem é você, Ana? Obrigada pelo convite primeiro, né, Alessandra? É muito legal essa parte de você compartilhar essas histórias, porque são histórias que conectam pessoas. Eu vivi isso, vocês vão saber, mas muitas pessoas também podem estar passando por isso e nem sabem que outras pessoas já tiveram essa experiência. E no final, gente, dá tudo certo. Isso aí. Bom, eu sou a Ana, sou policial militar, tenho 36 anos e tenho um filho que acabou de completar um aninho de vida ontem. Que alegria, uma festa. Uma festa, uma verdadeira felicidade. E meu processo, ele já começou antes mesmo da maternidade surgir em mim, porque era um desejo que eu tinha de ser mãe e o meu relacionamento durante alguns anos foi meio conturbado com relação a isso, porque o meu esposo ele não queria mais ter filhos, ele já tinha uma filha e já tinha encerrado para ele esse ciclo. Então, depois de muitas discussões, conversas, idas e vindas. Muita persuasão feminina. Muita. Eu acho que assim, isso até é uma outra história linda e longa, mas resumindo um pouquinho, a gente resolveu, conseguiu, acertou os pontos e juntos decidimos que teríamos um filho ou uma filha, né? Até então a gente não sabia o que viria. E entramos nesse processo da maternidade e isso foi em 2020, quando veio a pandemia. E, para quem não sabe, eu fiz FIV, né, que é a fertilização, porque o meu marido ele é vasectomizado, então a gente teve que fazer um tratamento para poder fazer com que eu, de fato, fosse mãe. E foram acontecendo muitas coisas. Quando iniciou isso, em 2020, veio a pandemia, o que atrasou todo um processo, um sonho, porque para mim sempre foi um sonho ser mãe. E a gente teve que esperar mais uns anos, né? 2020 a gente deu entrada, reiniciou esse processo com exames, né? Fazendo os tratamentos. A minha primeira tentativa ela não deu certo, foi frustrada. E na segunda nós tivemos uma notícia maravilhosa, que foi a concepção do José. Até então a gente também ainda não sabia o que era. Sim. E vivemos isso profundamente, maravilhosamente bem. Até, minha gestação correu bem, foi tudo maravilhoso, até o meu 8º mês, né, gestacional,
onde eu, voltando de algumas compras de maternidade mesmo, de enxoval, eu sofri um assalto na Avenida Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, Aqui no Rio de gente. Janeiro, E isso foi um trauma bem grande. Minha pressão foi a 18 na época. Eu estava com uma outra criança dentro do carro, a minha prima dentro do carro, e foi bem traumático, né? Uma situação inesperada. Totalmente, né? totalmente. Você não está esperando que vai acontecer uma coisa dessa. Só que ainda para ocasionar o desespero da mãe, maior ainda, né? Um dia antes eu estava de serviço e a minha carteira, meus documentos de policial estavam todos dentro da minha bolsa. Graças a Deus, eles só queriam o carro. Eles não sabiam o que tinha dentro do carro, né? Não davam conta das compras que havíamos feito. E levaram o carro com documento, com tudo que poderiam levar. Enfim. Em algum momento eles foram agressivos com Agressividade vocês? Eles sempre são, né? Eles sempre têm, né? Eu tô falando com a policial, tô esquecendo. Eu tô falando com uma pessoa que entende bem esse assunto, né? Mas vamos lá. É uma situação traumática para qualquer pessoa, tá? No meu modo de ver, por eu já viver isso, eu consigo manter dentro, né, do contexto um pouco mais de calma por ser uma situação conturbada e eu já ter vivido isso antes. Só que não na situação de gravidez gestacional. Que muda tudo, né? Totalmente. Ali você está zelando por um ser que ainda nem nasceu. E que depende totalmente de você. Você é a proteção dele. Então, se acontece algo com você, automaticamente acontece com ele também. Então, o desespero acaba sendo um pouco maior, mas a gente tem que manter a calma dentro das considerações, né, do ambiente. E eles, claro, estavam armados, eram 2 pessoas de moto, armadas, que automaticamente jogaram a arma na minha cara para que eu parasse o carro. Automaticamente, eu não pensei em revidar, porque, como eu disse, eu estava com uma criança dentro do carro. Eu não estava armada, graças a Deus, no momento, mas eu estava com a documentação, porque eu saí apressada de casa pela manhã, justamente para fazer essas compras. E, no final, eles levaram o que eles precisavam, o que eles queriam, né, que era um bem material, e a gente tem que pensar sempre que bem material são coisas que vão e vêm o tempo todo, a gente não pode se apegar a isso, né? O carro estava no seguro, então, dos males o menor. A minha preocupação era o meu filho e quem estava comigo, que são vidas. E mesmo trazendo assim essa consciência para a gente, né, muitas pessoas podem até perguntar assim, mas por que é importante você, como osteopata, entender com detalhes uma história como essa? Existem muitas evidências, gente, nós já temos aí artigos saturados falando da interferência do campo das emoções no campo físico, no campo do corpo. E a Ana já trouxe aqui um ingrediente importantíssimo que para nós na osteopatia faz toda a relevância, que é quando ela tentou a primeira FIV e não conseguiu. E isso gera um sentimento de frustração muito grande. Total. A frustração, ela pode, tá, gente? Não é uma regra absoluta, mas pode gerar na mãe um sentimento de ansiedade pela próxima gestação. Porque é como a mãe que ia perder um bebê. Exatamente. Né? A mãe isso, que Alessandra. teve um aborto, e não importa o tipo de aborto. Esse sentimento, ele pode ficar reverberando nas células do corpo por um tempo que nós não determinamos, por um lugar que nós não conhecemos, e tudo isso agregado à própria história, porque vamos trazer a ordem cronológica das sensações da Ana. Ela primeiro fez a FIV, uma primeira FIV não deu certo. Antes disso, imagina a arte da persuasão da mulher para convencer o marido a vivenciar a experiência da maternidade, da paternidade, quando ele, na verdade, já tinha fechado as portas emocionais para que isso acontecesse. Então, assim, são expectativas que foram sendo somadas e aí vem um assalto. Então, Ana, eu queria perguntar para você assim, como você se sentiu na hora do assalto? Você sentiu alguma coisa física? Sim, claro. Como eu disse, a minha pressão ela subiu, né? Isso a gente mediu depois.
Mas, emocionalmente falando, a sensação interna, ela... O sangue ferve, né? Você não sabe totalmente o que fazer, porque é uma situação inesperada. Você tem pessoas para proteger e seu filho. Então, você tem que ser muito racional, né? O que é difícil ser numa situação porque dessa. ainda mais você sendo policial, eu fico imaginando assim, vocês são treinados para não reagir ou para reagir? Depende da situação. Entendi. Isso é muito relativo. Você tem que ver o grau de dificuldade de reação, se você tem autoridade para reagir dentro daquela situação, se o número de pessoas te favorece ou não. Então, assim, são circunstâncias que a gente aí faria outro podcast para dizer se seria cabível ou não, tá? Mas dentro daquela situação, não teria a menor condição de reação, ainda que eu estivesse armada, que não era o caso, tá? Então, a minha primeira intenção era a proteção das pessoas que comigo estavam, além e principalmente do meu filho. Então, a proteção da minha vida, sim, para que eu guardasse a vida dele, e a proteção da vida das outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz é, não vamos reagir, vamos sair do carro do jeito que eles estão falando. Ponto. E assim foi feito. Eu sempre falando com ele o que faríamos para que ele não se assustasse. Entendi, e isso levasse a uma ação dele. De uma forma você conduziu o processo. Exatamente. Inapropriado, né? Para que as coisas acontecessem da forma que eles queriam e também que ninguém se machucasse da forma que eu queria. Tá? Então, assim foi conduzido. Eles foram com o bem que eles queriam e nós conseguimos sair bem, sãos e salvos, né, daquele momento. E aí depois foi o trâmite de delegacia, acionamento da polícia, aquela coisa que é normal, padrão. Só não é normal para uma gestante de 8 meses estar dentro de uma delegacia, tá, gente? Vale lembrar que a ambiência influencia demais no processo gestacional, tá? Isso aí tem toda a relevância para a gente, porque você não era o seu lugar. Se a gente pensar bem, né? Uma gestante, ela precisa estar vivendo numa ambiência diferente. Sem dúvida. E de repente, porque... essa coisa assim, né? Do nada, né? Do nada eu estou numa delegacia, do nada eu, perdi meu carro, que por mais que tenha seguro... São várias questões envolvidas, sim, né? Até porque o enxoval dele estava dentro do carro, na mala do carro, e com outras pertences, inclusive, enfim. Mas... Você acha que esse processo antecipou de alguma forma a questão do parto? Eu acredito até que um pouco, tá? Apesar de eu sempre me cuidar, eu malhei a minha gestação toda, pratiquei atividade física, depois eu fui fazer pilates. E acho sim, porque no decorrer do assalto, o meu filho ele se movimentava muito, ele mexia muito. Então, assim, eu via que, claro, o que eu estava vivendo, ele estava vendo friamente comigo. Então, só que sem saber, né? Sem saber. O sentimento que eu estava vivendo naquele momento estava passando para ele, sem ele ao menos saber o que mundo estava vivendo. Ele estava vivendo aquilo em torno dos meus sentimentos e, consequentemente, né, a transformação, a aceleração, tudo passou para ele. Sim. E que teve consequência, sim. Acredito na antecipação. Foi pouco, eu tentei manter a mais calma possível, né? Mas, posterior a isso, fui ao hospital para ver como é que estavam as coisas, né? Como ele estava dentro das condições. A minha médica, depois disso, ela também começou a reduzir algumas coisas, pediu para que eu ficasse um pouco mais de repouso, e assim foi feito. E como eu vi que ele ficou, não só no dia, mas durante alguns dias, muito acelerado ele se movimentava bastante, né, normalmente na gestação, porém, posterior ao assalto, ele se movimentava com muito mais frequência, como se aquilo tivesse realmente o assustado. E é exatamente isso que aconteceu, tá, gente? O bebê, ele tem movimentos, reflexos dentro do ventre.
além dos movimentos que melhoram o tônus muscular dentro da barriga. É como se no último trimestre da gestação ele realmente precisasse fazer uma musculação, um exercício que é feito exatamente quando ele vai empurrando a mãozinha, a perninha, aquilo vai fortalecendo o grupo muscular dele dentro da barriga. O trauma faz com que isso realmente se exacerbe. É como se ele não soubesse o que está acontecendo. E parece que o corpo dele tem uma necessidade de aumentar esse metabolismo diante de uma reação que foi da mãe, mas que foi sentida diretamente. E assim, gente, o bebê sente na hora. A percepção de um trauma, mesmo um trauma com essa carga conflitual, que foi o trauma da Ana, tem relevância, mas existem traumas que para muitas pessoas são traumas menores, Ana, e que a pessoa menospreza. Não, mas não foi nada demais. Não. Uma simples discussão, eu acredito. Uma briguinha só que a gente teve em casa. Não. Os bebês, efetivamente, eles sentem tudo. E como eles são seres muito mais perceptíveis às sensações, essas sensações vão se transformando em emoções depois do nascimento. Que é o que eu vou perguntar para a Ana agora. Então, como foi o parto? O parto foi bem tranquilo, foi uma cesariana, então foi marcado tudo, né, tranquilamente. Porém, posterior ao parto, aquilo que foi vivenciado acabou afetando ele em vida, aqui já com a gente, porque eu comecei a perceber. Claro que a gente sabe que todo bebê ele tem o reflexo de Moro, quem não sabe, né? Que é o reflexo do susto, gente. Ele Isso. vai abrindo os bracinhos, abrindo a boquinha, é como se ele estivesse indo para trás. Isso. Que é bem predominante nos 3 primeiros meses de vida. Só que Falou a mãe informada. eu estudei um pouco antes de ser mãe. Na verdade, no decorrer, né? Para ser mãe. E eu percebi que aquilo estava além do que era o normal, né? Ele se assustava muito com qualquer coisa, com qualquer barulho, mesmo que já vivenciado isso durante a minha gestação. Eu pude perceber. E como que eu percebi? Olhando meu filho. Simples. Só isso. Eu acho que a gente tem que realmente abrir mais os olhos para quem a gente tem que cuidar, né? Porque hoje em dia a gente tem celular que deixa com que a gente deixe a desejar mesmo, né, a presença para o outro. E o nosso filho, ele está passando por um momento que ele precisa inteiramente de nós. Inteiramente. Então, sempre que meu filho estava dormindo ou que ele não estava precisando de mim naquele momento, eu estava estudando, né, sobre o que é ser mãe. O que ele precisa que eu saiba para poder dar o melhor para ele, buscar uma melhor qualidade de vida para ele e ter um desenvolvimento e um crescimento saudável. E foi o que eu fui começando a perceber. Eu percebi que ele, no decorrer dos meses, né, dos 2 primeiros meses, ele precisava ter alguns marcos e eu testava mesmo algumas coisas com ele. Ele tinha uma preferência de lado, lateralizando, né, não virava com facilidade para os 2 lados. Tinha uma preferência de colo, qual lado de colo ele queria mais, porque ele reclamava se fosse para um outro lado. Então, algumas coisas que eu fui captando mesmo, sabe? Dele, e comecei a ver o que poderia ser isso. Se isso poderia realmente estar ligado ao meu assalto, e comecei a estudar, a buscar informação. Você chegou a conversar isso com a pediatra? Quando eu já levei isso para a pediatra, eu já estava com a minha análise de vou procurar uma osteopata para cuidar do meu filho, porque eu sabia que talvez ela não iria ser muito direcionada a isso. Você já chegou lá decidida que independente do Sim. que ela falasse, Sim. você ia procurar. Eu já fui informando que eu o levaria para um tratamento com osteopatia, porque ela é bem aberta, sabe, a conversa. Eu trocava algumas informações com ela e ela também me ouvia. A única coisa que ela falou assim, tem certeza?
porque todos os osteopatas que eu fui, eu saí de lá torta, quebrada. Eu falei, eu acho que... Meu Deus! Não faz assim com a gente. Pois é, então assim, eu falei, não, eu tenho certeza, o meu filho tá passando por um momento, ele tinha muitas disquesias, muitas, eu não sei nem se chegavam a ser cólicas, mas as gases eram muito frequentes e ele sentia muitas dores, dificuldade para dormir. É uma visão distorcida que as pessoas têm, tanto de um quiroprata como de um osteopata, que nós somos estraladores, ainda tem esse termo, tá, gente? Estraladores de ossos ou instaladores de ossos. E não, nós somos profissionais sistêmicos. Essa fala da pediatra, Ana, realmente ela é comum, e é comum também que ele nem saiba o que é um osteopata. Então, assim, não nos cabe julgamento, né? Sim. Nós não estamos aqui para julgar o profissional, mas cabe realmente conhecimento. Quanto mais a gente tiver uma mente expandida para conhecer melhor outros profissionais, como, por exemplo, hoje no universo da maternidade existe a doula. Eu sou de uma época que doula não existia. Verdade. Hoje você tem um enfermeiro consultor de amamentação. Não existia isso na minha época. E todos esses profissionais hoje já têm uma abertura para trabalhar com as suas habilidades, e isso vale para nós na osteopatia. Mas me conte, e aí, ela aceitou esse desafio? Ela aceitou. Coisa boa. Como eu falei, ela é aberta a ouvir, né? Como ela também percebeu que eu buscava bastante informação e que eu debatia bastante coisa sobre ela, questionava por que entrava em algum medicamento, se não entrava, porque eu sempre questionei muito, sempre fui muito de buscar informação, de questionar, de aprender mesmo, porque eu acho que a gente tem que aprender as coisas do dia a dia, principalmente para cuidar de uma criança, para, né, fazer com que aquela criança tenha uma boa vivência, uma boa infância, né? Então, a gente tem que buscar informação. Então, ela foi super aberta. Ela só perguntou se eu tinha certeza disso, porque as experiências dela não eram tão boas. Mas eu queria arriscar, porque tudo que eu poderia fazer dentro, próximo a mim mesmo, por mim, eu já estava fazendo e... eu não sabia mais o que fazer para que eu desse uma qualidade de vida melhor para o meu filho. Então, Google... E ela... É isso que eu ia te perguntar. Você foi no Dr. Google? Eu fui no Dr. Google, busquei por osteopatia no Rio de Janeiro, porque aqui ainda é difícil de achar profissionais que sejam capacitados, né? Principalmente com relação a bebês. A gente ainda tem poucos profissionais, acredito, sabe, que de influência, não só influência, né? Eu acho que mostrem mesmo uma qualidade de serviço bem prestado. Então, eu fui no Google, mesmo pesquisei, vi algumas informações de osteopatas, vi os mais próximos da minha residência. Apareceu você foi a primeira, inclusive, que apareceu. E eu fui logo nas avaliações, porque a avaliação, gente, é importante. É sim. É importante. Não só a gente verificar a avaliação, mas como a gente dá o nosso feedback do que o profissional está fazendo com o seu filho. Independente de ser uma osteopatia ou ser um produto que você tenha comprado. Né? Então, a avaliação ela é super importante. E marquei a primeira consulta. Preenchi o questionário, né, que você pede para preencher as dificuldades. Meu filho, ele também nasceu com um pouquinho da língua presa, o que também dificultava um pouco todo o sistema dele, né, muscular, porque você pode falar melhor do que eu com relação a isso. Ele também nasceu não era uma braquicefalia severa, mas a cabecinha dele também estava com uma alteração que as pessoas chamam de cabeça torta. E existem alguns tipos de assimetria craniana e ele tinha um desses tipos que era a braquicefalia. Isso. A gente tem até foto, né? Que a gente fez do antes e depois. Antes e depois, né? Com a evolução dele, melhorou significativamente. Ele, logo nas primeiras sessões, né? Pelo menos assim, no primeiro mês, ele já começou a dormir bem melhor.
Que ótimo. Já né? reduziu muita coisa com relação aos gases dele. O que ele não dormia direito, não dormia. Não dormia. Ele não dormia e também a gente não dormia, né, gente? Ninguém dormia. Ninguém dormia. É isso. Mas com o tratamento iniciado, a gente começou, de fato, ter as alterações já reparadas, melhoradas, evoluindo assim. E o tratamento foi muito breve. Breve, assim, no que eu digo, eu consegui perceber isso logo no início. Né? Ele já iniciou o tratamento com 2 meses de vida. Né? Eu queria, se eu pudesse, eu tinha iniciado antes, mas eu não tinha tanto conhecimento. Então, eu tive que estudar um pouquinho para poder buscar essa orientação, essa informação. E muitas mães também, Ana, elas têm medo. Porque muitas vezes o profissional, o pediatra, ele não valida o tratamento precoce. E o tratamento precoce, ele é prevenção. Ele não eu não sei que termo que eu vou falar, porque em alguns momentos parece que eu entendo no consultório que parece que é um exagero. Parece que a mãe está sendo uma exagerada, que é o que... Assim, Às vezes eu me questionava se eu estava sendo. Inclusive o meu marido. Exatamente o que eu ia falar. Parece que nem o marido está validando uma intuição materna. Que é algo muito especial e, no meu ponto de vista, é algo muito espiritual, tá, gente? Aquilo que nós chamamos de intuição. Então, assim... Eu já peguei bebês com 1 dia, 5 dias de nascido. E são bebês com resultados, assim, maravilhosos e mais rápidos. Então, quanto mais cedo nós iniciamos esse processo de tratamento que é preventivo, é um processo que você vai construindo junto com o profissional, é uma história que você vai entendendo e ali você vai fazendo todo o seu roteiro de tratamento para que a criança se recupere o mais rápido possível. 2 meses não é um tempo ruim, principalmente no que se refere às assimetrias cranianas. Mas é tempo. E quanto mais cedo, realmente melhor. Mas eu posso garantir, Ana, que você não veio no tempo errado. Você veio no tempo certo. Era o tempo mais adequado e eu estou falando isso também, Ana, porque é muita mãe se sentindo culpada. Quando chega com um bebê de 6 meses, 7 meses. E eu vou agregar um ingrediente aqui importante do acolhimento à sua dor. Quando você detecta uma alteração como, por exemplo, a assimetria craniana, que a gente tem um timing importante para a assimetria craniana, normalmente é até o 7º ou 8º mês, para corrigir de forma... manualmente, com reposicionamento muscular, reposicionamento ósseo, enfim. E as mães chegam arrasadas quando esse tempo passou. Então, vale aqui também um chamado importante para acolher essa dor e mostrar também que existem outras soluções. Hoje, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários estados do Brasil, a gente tem o uso do capacete de correção. Sim. E assim, por mais assim, assustador que pareça, a gente pode ajudar o bebê e existem várias formas de você ajudar essas famílias utilizando o capacete. Os outros problemas são problemas que você pode levar para a vida inteira, como, por exemplo, problemas intestinais. Bebês como o José, você imagina uma criança que começa a sua vida, é um bebê, acabei de nascer, estou chegando no mundo e não consigo dormir. Eu simplesmente não consigo dormir porque eu estou cheio de gases. E eu não consigo nem eliminar. Imagina se o intestino dessa criança começa a se desenvolver com essa memória celular. Essa experiência desconfortável, é uma experiência dolorosa e chata, ele pode realmente levar para a vida toda. Por isso que sim, Ana, é até uma pergunta que eu vou te fazer, a gente está aqui continuando, mas o quanto você ter estudado contribuiu? Muito, totalmente, tudo. Se não fosse isso. Eu acho que assim, vem da percepção, primeiro, de você ver o que o seu filho está vivendo naquele momento. Outra informação também que eu acho bem relevante eu via muita reclamação, né? Porque o bebê não fala
ele não fala e fala ao mesmo tempo, né? Ele fala do jeito dele, a gente que tem que saber interpretar. É uma outra linguagem. É uma outra linguagem, uma linguagem. Eu costumo dizer que é uma linguagem de amor, mas é difícil, tá, gente? É sim. É bem difícil, mas quando eu fazia as trocas de roupa dele, principalmente na parte superior, ele reclamava muito, sabe? Ele reclamava demais e eu não sabia se eu estava fazendo errado ou se realmente ele estava me passando algo que eu não estava conseguindo observar, enxergar mesmo. Então, assim, isso também fez toda a diferença para que eu procurasse um osteopata. Eu não queria ver o meu filho sofrer por uma simples troca de roupa, sabe? Então, eram coisas pequenas que, ao mesmo tempo, faziam diferença para a vida daquele ser que estava começando. E isso tudo você só aprendeu e aí, olhando nas redes. Exatamente. Aí eu fui buscar informação. Gente, YouTube, Google, tá aí. Telefone. Hoje em dia, quem é que não tem um celular com com internet, né? Ainda que não tenha, tem locais hoje públicos que te favorecem com Wi-Fi gratuito pela prefeitura, o governo, enfim. Então, acho que a gente tem que aprender a buscar informação. Aprender a saber se aquele problema, aquilo que você está passando é um problema e se ele tem solução. O que a gente precisa é buscar, não é vitimizando, a gente não tem que falar, ai, mas eu estou passando por isso, meu filho, coitado, vai passar. Não, gente, vai passar não, a gente tem que buscar a solução para que aquilo passe. Não é só o tempo. Agora, Ana, e se a pediatra falasse para você assim, não é nada demais, com 3 meses tudo passa? Eu não ia esperar, não. Porque eu sou teimosa, sabe? A gente está rindo, mas hoje parece que é um discurso gravado. E não é. Na verdade, eu trouxe isso, essa informação eu ouvi na minha maternidade, que tudo com 3 meses passa. Cólica com 3 meses passa. Gases com 3 meses passa. Sim. E hoje isso não existe mais. E eu acho que é legal você estar compartilhando isso com a gente. Eu não diria teimosia, sabe, Ana? É uma inconformação. Você fica assim, eu ia uma indignação. Eu ia realmente completar, né? Eu falo teimosia, mas você não quer ver o seu filho sofrer. É isso. Pelo menos assim, eu não conseguia ver todos os dias a mesma situação onde eu via que ele estava reclamando, que não era uma reclamação comum de um bebê, porque eu tenho 4 afilhados, né? Então... Já tinha um nível de experiência. Eu conheci um pouquinho de criança, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente não ser... não ficar conformada com uma situação que você pode saber que tem solução. E que você pode auxiliar buscando informação, buscando um profissional, né? Para que ele te oriente da melhor forma e que aquilo faça com que o problema do seu filho ou seu seja sanado da melhor maneira possível. E foi o que eu fiz. Independente dela, como eu já fui, né? Sabendo o que eu queria para que o meu filho tivesse uma qualidade melhor do que ele estava vivendo naquele momento, eu já fui com ela falando que, afirmando mesmo que eu iria procurar uma osteopatia para pedir até indicação. Ela falou que não indicava porque ela não tinha boas referências, mas que também não me privaria, não seria negligente a esse ponto, né, de agora não tem me permitir. Algo importante que a gente foi observando durante o tratamento, por isso eu acho muito legal quando a gente se conecta. E mesmo que às vezes eu faço 2 sessões num bebê, mas existe uma conexão direta entre eu e a mãe, a gente consegue perceber sinais iguais. E durante o nosso tratamento com o José, a gente percebeu algo que persistiu ainda por um tempo e hoje ele ainda vivencia isso de uma forma mais leve, que são tensões corporais provocadas pelo medo. Isso. E aí a gente acaba entrando numa janela importante, que é a janela das construções das memórias. Através dos traumas, através das informações que a gente vivencia enquanto ser humano,
a gente constrói janelas no nosso subconsciente dessas emoções básicas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Quando um bebê vivencia uma experiência como essa, do trauma de um assalto, uma discussão, uma briga, um evento inesperado por parte da mãe, na maioria das vezes, isso ainda fica como uma memória. E ali a gente percebeu que ele ainda mantinha um estado tensional. Por mais que a mãe trabalhasse em casa, ele permanecia, mas aí é que eu percebi que, de alguma forma, a Ana construiu uma estratégia. Porque ele foi adquirindo suas autonomias e, mesmo na parceria do medo, ele foi evoluindo fase a fase. E aí vem a minha pergunta para a Ana. O que é que você fez com essa criança? Porque hoje, vou falar para você um medo muito grande das mães. Uma mãe que está com seu bebê ali no tapetinho tem dificuldade, às vezes, para ir no banheiro. Porque você sai do banheiro, o bebê começa a chorar. Não consegue tomar um banho. Um bebê hoje não consegue ficar sozinho em nenhum momento. E isso é uma percepção do medo. O que você fez, Ana? Como foi esse processo? Não foi fácil, né? Porque você tem que realmente ter coragem de fazer coisas que precisam ser feitas. Não é questão de, mas tadinho. Tadinho. Ele precisa de muito colo. Né? Não que não precise, tá, gente? E não que eu não tenha dado, tá, Isso gente? aí. Porque eu dei bastante, dou até hoje. Mas são coisas que você precisa. O encorajamento do bebê. Perfeito. O bebê entende, gente, tudo que a gente fala. Ele entende desde sempre, desde da barriga, desde a gestação. Então, eu fui muito pelo encorajamento. Eu sou muito do sentido de as palavras têm poder. Boa. Tá? É bem sobre isso. E eu encorajava muito o meu filho, encorajo até hoje, falo coisas para ele dormindo, para que ele entenda o sentido mesmo da vida dele aqui, nesse mundo. E eu deixava ele chorar. Não deixava ele chorar horas, tá? Senão vão falar que eu sou, nossa, que mãe é essa, meu Deus. Tem um viés hoje de educação que é contra isso. Se eu precisasse ir no banheiro, ele ficasse no berço, que fosse, né? Claro, um local seguro, mas por 2 minutos que fosse, ele ficaria chorando, até que eu voltasse e acalmasse ele da melhor forma possível. Sempre falando para ele que ele não estava sozinho. Que ainda que eu não estivesse ali naquele momento, eu voltaria, que eu estaria presente, que eu fui em um lugar, mas que eu voltei. E assim, com o tempo, foi acontecendo, ele foi entendendo muitas coisas. Hoje, ele já acordava, ele acordava muito. Meu filho, ele dorme no quarto dele, no berço, desde sempre. Tá? Que é um desafio. É um desafio para muitas. 99% das mães que eu conheço não deixam seus filhos dormir no berço. É um desafio. E eu, gente, não tem mistério. Tem, acho que, estratégia mesmo e persistência. Se você não encorajar o seu filho e fazer com que ele entenda que ali é o local de dormir dele, ele não vai aprender nunca. Porque ele sempre que chorar, você vai tirar e ele vai entender que o recado dele é esse. E ele vai começar a negociar. Minha mãe vai vir buscar. Vai negociar. E considerando também as exceções, né, gente? Nós temos bebês prematuros, os bebês da UTI, os bebês que passaram por alguma situação. Nós temos a situação econômico-financeira, né? Bebês que não têm o seu quarto. Então, assim, em nenhum momento aqui a gente estabelece julgamento. Sim. Nós não estamos aqui nem para julgar o que a Ana está falando e nem para julgar o procedimento que você tem com o seu bebê. Mas vale a experiência. Eu acho que é importante a gente considerar alguns dados positivos diante de comportamentos que ela teve com ele. E muito, tá, gente, mediante o nível de trauma, o nível de conflito que vocês viveram, você foi construindo uma estratégia, o que nós chamamos de uma rota mental, uma rota neural, para ser assertiva com ele e tirar dele o máximo, tá? Esse excesso da percepção do medo, porque a gente precisa do medo, tá, gente? Não existe ser humano que viva sem medo. O medo é um instinto protetivo.
Porém, o medo em excesso, Sim, atrapalha. ele atrapalha bastante a construção de um ser humano. E eu percebi que o José, ele melhorou não só por causa do tratamento, eu diria, não foi o tratamento. Foi a percepção de segurança que ele começou a adquirir, e aí as autonomias e os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor começaram a ser alcançados de forma mais rápida, tanto é que hoje ele já está andando, completou 1 ano de idade, ele anda com apoio. Sim, sobe em tudo que é canto da casa. Entende? Cumpriu todos os marcos, mas houve uma interferência direta positivista, vamos olhar assim, né, Ana? Sim, total. Total, eu acho que a gente tem que ser assertivo no que a gente quer para aquele trabalho, né, evoluir. Como eu sabia que o medo dele era muito grande, porque ele fechava as mãozinhas com tanta força, que era até difícil da gente conseguir abrir, porque era medo mesmo. E aquilo foi persistindo mesmo depois dos 3 meses. Eu falei, ó, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu aprendi a fazer massagem, pesquisava vídeo, né, para fazer massagem nele em casa, para que ele tivesse um momento de relaxamento e confiança em quem estava cuidando dele, que no caso era eu, né? Então, eu tentava relaxar, fazer com que em alguma parte do dia ele tivesse um pouco mais relaxado, para que aquilo fosse, né, sendo mais naturalizado conforme os dias fossem passando e encorajando. Tudo que tummy time ele odiava fazer. Odiava. Tummy time é ficar de barriga para baixo, tá, gente? Odiava fazer aquilo, mas ele reclamava e ele chorava. E assim, a gente foi por etapas, né? 1 minutinho, 2 minutinhos, e foi aumentando. E mesmo ele reclamando, encorajando ele, você consegue, você vai conseguir, vamos ter força, é um dia de cada vez. E assim vai, e falando mesmo para ele, para que, mesmo que as pessoas acham que ele não entenda, que ele entendesse. Isso aí. Ainda que ele não entendesse naquele momento, ele uma hora ia entender. Eu tenho certeza disso, como hoje ele entende, né? Então, foi um processo diário, persistente e de paciência. É isso aí. Gente, espero que vocês estejam gostando do nosso podcast até agora. Já está no finalzinho, estamos terminando. E eu estou, assim, adorando ouvir de novo essa história, porque a gente pensa que não, mas é um aprendizado para todos nós. Toda vez que a gente compartilha uma história, o nosso cérebro ele explode de possibilidades. Então, a Ana está dando uma oportunidade para vocês, muito rica, de explodir o cérebro de vocês de pensamentos mais assertivos e não de dúvidas. Na verdade, a gente quer aqui ajudar a contribuir para você sanar essas dúvidas. Baseado nisso, Ana, eu vou te propor assim um desafio. O que você diria para essas mães que estão assistindo a gente nesse momento e que estão passando exatamente por essa angústia? E a gente sabe que a gente pode ter uma mãe de um recém-nascido, como pode ter a mãe de uma criança, já às vezes com 2, 3 anos de idade. E hoje a gente vive num universo muito forte do TDAH, do espectro autista, né? Uhum. E pode parecer que não, tá, gente? Mas as intervenções precoces minimizam o aparecimento e a gravidade dessas situações como o TEA e o TDAH. E hoje a gente vive realmente uma explosão desses casos e a gente precisa acolher também essas famílias. Bem como as famílias angustiadas com bebês que não dormem. A insônia, gente, é um dado assustador em bebês e em crianças. Crianças com muita dificuldade para fazer o desfraude. O desfraude tem sido um desafio muito grande para crianças. Você encontra ainda crianças com 4, 5, 6 anos que ainda fazem xixi na cama, que ainda é uma percepção de medo e insegurança. E aqui fica a minha pergunta para você. O que você diria para essas mães, Ana? Busquem informação. Estudem, não se acomodem, não achem que é normal. Eu acho que, além de policial, eu também sou educadora financeira e a gente tem uma ferramenta que a gente trabalha muito, que é o foco na solução, né? Se tem um problema, qual é a solução para aquele problema?
Se você consegue captar que você está passando por algum problema em qualquer momento da sua vida, o que eu posso... Vamos focar na solução para aquele problema. O que eu posso buscar de informação que vai me trazer um resultado positivo para aquele momento que eu estou vivendo? Com o meu filho, com o meu marido, no meu trabalho, independente da situação que você esteja vivendo. Eu acho que é isso. A gente não pode se acomodar. A gente tem que buscar sempre solucionar o problema que está vivendo. Porque é isso que faz a diferença. Perfeito. E quando eu penso na palavra solução, se eu trouxer para o meu universo como osteopata, a solução ela está no campo físico, no campo mental e emocional e também no campo espiritual, né? Porque eu acredito muito que exista um mover maior do que nós, que nos conduz exatamente para até aqui onde nós estamos nesse momento. E o corpo é uma unidade. Quando a gente perceber um bebê e uma criança com um certo tipo de dificuldade, essa dificuldade não está só no físico. Essa dificuldade pode estar tanto no emocional como no mental, como também no nível espiritual. E independente de religiões, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo superior, que está acima de nós e que muitos de nós ainda não temos esse entendimento da grandeza que isso é. E quando a Ana falou para mim em solução, eu me lembrei de uma história que eu estava ouvindo, acho que foi hoje de manhã ou foi ontem, sobre o azeite. Que o azeite ele é feito da pressão sobre as azeitonas. Aí eu, dentro de mim, caramba, a gente usa um azeite tão puro na nossa mesa, tão fluido. É um óleo que é tão saboroso e a gente não imagina a pressão que ele passou através do processo para se tornar um azeite. E eu acho que a solução, muitas vezes, envolve realmente você passar por uma pressão de tomar decisões em relação aos seus filhos. E parece que é algo ruim, mas eu estou me sentindo muito pressionada. Muitas vezes no consultório do pediatra, quando o pediatra fala algo, ou muitas vezes o consultor de amamentação, ou o próprio osteopata, você vai precisar tomar uma decisão. E muitas vezes a mãe se sente pressionada, Ana. E a pressão pode parecer algo ruim, mas essa pressão de decisão é como nós estamos aqui nesse momento agora, né? A gente veio para o podcast, a gente sente essa ansiedade, essa coisa de que tudo funcione, é uma pressão que nos leva para um outro nível. E essa pressão é necessária para que o seu bebê e a sua criança, eles cheguem num nível de evolução, e essa evolução seja amorosa, seja respeitável, seja doce, gentil, e que de várias formas, e existem várias estratégias para que esse bebê ele cresça com qualidade familiar. Que eu acho que hoje está sendo muito confuso, sabe, Ana, esse contexto de que uma mãe ela entra na internet atrás de tudo que sirva para desenvolver o seu bebê. E acaba virando uma ditadura do desenvolvimento. Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que a gente, como você falou, de filtro, a gente tem que ver o que nós estamos vivendo para também não generalizar e sair buscando qualquer informação e aplicando qualquer coisa também. Eu acho que isso é importante. Então, esse olhar para o problema, para a busca da melhor solução que se enquadre dentro do que você está vivendo, é importante. Então, ouvir todos é bom, mas saber a quem seguir é importante também. Ana, desafio 2. Que palavra você daria para a sua jornada até agora? Superação. Superação. É sobre isso. Todos os dias a gente supera. Como dizem, né? Maternidade é igual videogame. A gente vai passando de fase. De fase em fase. E buscando solucionar o problema que você está vivenciando naquela fase.
Então, superar todos os dias, repito, com paciência ainda. Eu sei que é difícil, principalmente no primeiro ano de vida, sabe? A mulher, ela tá com os hormônios totalmente alterados. Respirar fundo. Tem dia que a gente não quer nem ouvir o choro do bebê. É real. É isso. É sobre isso mesmo. É sobre isso. Então, gente, é muito difícil porque eu não tenho apoio, né? Rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio, é eu e meu esposo. E, assim, quando eu preciso de alguém, eu tenho uma pessoa que costuma me ajudar, né? Que presta serviço, mas é muito difícil. Então, tem dia que você não quer, simplesmente você não quer olhar o bebê. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Respira fundo, vai passar. Vai passar. Vai passar. Ele precisa de você. Ele precisa que a gente esteja inteira, ainda que a gente esteja só pela metade. Se o seu inteiro é ser a metade naquele momento, seja a metade inteira. Isso aí. E tá tudo certo, né? A gente tem que aprender. Não somos crianças, não tem mais criança aqui. Quando você se torna mãe, a criança ela ficou para trás. É uma nova fase que você, além do videogame que você está vivenciando, é uma nova fase para você. Como mulher, como mãe, como pessoa, como ser humano. Tudo muda. Tudo. A sua percepção de vida muda. E é isso, está tudo bem. Você vai só buscar ser um pouco melhor todo dia. Pelo menos eu acho que a gente tem que buscar, nem que seja 1% diário de melhoria para si. Gente, eu não tenho palavras para agradecer a Ana aqui nesse nosso podcast. Eu que agradeço o convite. É uma experiência maravilhosa a gente ouvir histórias e crescer com elas. Então, agradeço muito a você, Ana. Muito obrigada realmente mais uma vez pela sua presença aqui. E continuem conosco. Nos sigam no YouTube. Eu estou também no Instagram, Alessandra Mello Físio. E comentário, gente, fala aqui embaixo comigo. Pode fazer pergunta para a Ana também. Eu passo para ela pode responder e te ajudar. Estamos aqui todos para contribuir para você ter uma vida melhor, mais leve. Se quiser também passar o meu Insta. Vamos lá. Também pode passar, tá? É ana.freitasoficial. Também, se alguém tiver... Não trabalho com isso, né? Maternidade não é meu foco. Porém, eu também estou aberta a questionamentos. Se quiser me perguntar por experiência, fica à vontade. Perfeito. Olha que maravilha. Maravilha, gente. É muito suporte para todos os lados. Gente, muito obrigada. Até a próxima e sigam-me. Um abraço. Tchau, tchau.